Se perguntar aqui é o que que o padre fez? O que que esse padre fez para haver tanto ódio? Aliás, tanto ódio das pessoas que, em geral, dizem combater o ódio e localizam o ódio justamente nas pessoas que estão defendendo o padre. Quer dizer, o ódio não é uma prerrogativa da direita, não é isso que a esquerda diz? Não é isso que eles vivem dizendo? Que os extremistas propagam discurso de ódio, que as redes são um antro da direita e dos conservadores, etc. Bom, mas por que tanto ódio contra um padre? O que que ele fez? O que que o Frei Gilson fez? Sabe o que ele fez? Ele usou a palavra. Também na palavra de Deus, a Kênia é na palavra de Deus, todo mundo na palavra de Deus. Uma coisa é certa, o anticristo vem. Isso é óbvio, claro. Há muitos anticristos. Isso. Depois, o principal dado que eu quero destacar é a característica do anticristo é que ele vai se desfazer de Deus. E aqui é a coisa mais grave, porque se você tirou Deus da jogada, vai acontecer tudo o que você está falando. Ou seja, se você tira Deus, então não tem mais o bem ou o mal. Sou eu que decido o que é o bem e o que é o mal. Pessoal, recentemente aí saiu em diversos canais de notícias uma live de oração às 4 horas da manhã, feita pelo Frei Gilson, atingiu mais de 1 milhão de pessoas simultâneo. E daí, obviamente, sem nenhuma surpresa, e vocês também não precisam ficar surpresos com isso, começaram os diversos ataques, né? E para quem é cristão, isso é nada mais do que algo natural. Você ser atacado, enfim, por seguir a Cristo. É óbvio que, por ser católico e eu ser evangélico, nós temos nossas divergências teológicas. O conheci pessoalmente, mas assim, uma pessoa extraordinária. E é inacreditável como tem pessoas, por exemplo, que fazem esse tipo aqui de comentário. Acordar cedo para lavar uma calçada, estudar eu ir correr no parque, ninguém quer. Aí morre burro sedentário com a casa cebosa e a culpa é do capeta ou do Lula. Detalhe, esse careca é pradeco vinculado ao Brasil Paralelo. Compreenderam o sucesso? Quão deteriorado e podre tem que ser a alma de uma pessoa para poder ficar reclamando de pessoas que estão rezando às 4 horas da manhã. Principalmente aqui no nosso país. E um detalhe, né, que esse imbecil aí não falou. A maior instituição de caridade do mundo não se chama socialismo, não se chama Frida Kahlo, não se chama Instituto Lula, se chama igreja. A igreja evangélica, a igreja católica, elas são as maiores instituições de caridade do mundo, seja de asilos, de creche, de hospital, enfim. Ou seja, a civilização ocidental foi construída por nós. E aí, assim, me vem esses caras, por exemplo, falar que ele é um frei fascista, empregado do Brasil Paralelo, bolsonarista, negacionista, oportunista. Aqui, para quem não sabe, ele é um extremista bolsonarista, ligado ao Brasil Paralelo. Ou seja, se ele fosse um cara que estivesse cantando música pornográfica, levando milhões de adolescentes pro tráfico, pro crime, falando um monte de merda, roubando, né, como aí vários políticos fazem, aí tudo bem. Aí não era surpresa nenhuma. Como o cara tá levando literalmente Cristo para as pessoas, aí ele se incomoda. Então, assim, o que incomoda não é o fato dele, por exemplo, ter ou não apoiado Bolsonaro, dele ter ou não, enfim, ter falado no documentário para ser o Brasil Paralelo. O que incomoda essa galera é realmente a questão espiritual, de estarem incomodando as trevas porque ele está aproximando pessoas de Deus. Simples assim. Agora, você como cristão não pode se ficar assim, surpreso com isso, porque nada mais é do que o mundo. O mundo jamais vai aplaudir alguém que está fazendo algo por Cristo, porque literalmente esse mesmo Cristo eles crucificaram. Então, assim, tome cuidado com aqueles que estão sendo muito aplaudidos pelo mundo quando fala de Cristo. Deve ser porque essa pessoa não está seguindo a Cristo. Então fica aqui, né, minha solidariedade, o meu apoio ao Frei Gilson, né, aos católicos. Nós sabemos que, obviamente, né, temos nossas, como eu disse, né, divergências teológicas, mas isso, obviamente, não nos divide no sentido de amor a Cristo em nada, pelo contrário. Isso só mostra de que cada vez mais é necessário a gente, sabe, ir nos purificando e, penetrando mais denso ainda no que é o cristianismo para poder lutar contra um inimigo comum que nós temos, que de fato é o diabo. Aquele que muitas das vezes é pintado como tridente, mas pelo contrário, ele se faz de anjo de luz para poder enganar as pessoas. E quantas dessas pessoas não estão sendo enganadas ou por um falso evangelho ou até mesmo por conta do mundo. Então fica aí mais um alerta aos cristãos de não se surpreender a esses ataques do mundo, mas também não ficar calado. Digo mais, quanta gente que ficou aí
né? Recentemente agora, até 4 horas da manhã, em bloquinho de carnaval, bebedeira, gente que vai pra festa, fica drogada, enfim, baile funk, e ninguém nunca reclama deles. E cadê sua caridade, né? Agora, as pessoas que estão 4 horas da manhã rezando, elas obrigatoriamente precisam fazer caridade, limpar uma rua, caso contrário elas são descartáveis. Ora, se essas pessoas que vão em festas, elas não fazem caridade, talvez elas possam fazer. Então, se isso não impede ela de fazer caridade no outro dia, por que uma pessoa que está rezando às 4 impede? Não tem cabimento. É simplesmente porque essas pessoas, elas odeiam qualquer coisa que aproxima as outras pessoas de Deus. Qualquer coisa. É simples assim. O Brasil está assistindo mais um episódio dantesco, grotesco, contra aqueles que defendem a verdade e a vida. Dessa vez, o ataque é ao Frei Gilson. O Frei Gilson tem sido uma voz firme, verdadeira, em defesa dos valores, dos princípios e da fé. Tem sido um instrumento de Deus num Brasil tão conturbado, onde se confunde liberdade com libertinagem. Quem está atacando o Frei Gilson? Os mesmos, essa esquerda desgraçada, infame, que tenta destruir de todas as formas, já há muito tempo, a toda e qualquer atitude promovida por cristãos. E esse país é um país cristão, é um país católico, é um país de espíritas, de evangélicos, de monoteístas, que creem em Deus, mas tem sido atacada por uma esquerda que não crê em Deus, não tem compromisso com a fé, nem com valores, mas compromisso em degradar e destruir todo e qualquer indivíduo, como o Frei Gilson, que firme na sua fé e nos seus valores, tem tentado, de uma forma muito firme, ajudar o Brasil e de forma desacovardada enfrentar toda essa gente. Essa esquerda leninista, essa esquerda marxista, que acusa todo e qualquer cidadão que fala a verdade, que defende o bem, valores, a vida e que defende o nascituro. Quero dizer que o Frei Gilson não está sozinho. Frei Gilson, você não está só. São milhares de brasileiros, como eu, e aqueles que confessam a sua fé. Eu sou evangélico. Do seu lado. O lado da vida, dos valores e dos princípios. Nenhum momento vamos nos calar. Em nenhum momento vamos nos omitir em defender os nossos. Nós não podemos permitir que eles fiquem sangrando enquanto nós nos calamos. À medida do ataque dessa gente, desprovida de qualquer respeito aos valores, a Deus, a princípio, às nossas crianças e o que nós cremos, nós teremos uma dose muito maior naquilo que estamos falando, lutando e preservando. Por isso, Frei Gilson, nós estamos do seu lado. Nós estamos defendendo as mesmas bandeiras, as mesmas pautas. E eu conclamo todos vocês a se levantarem. O apóstolo Paulo escreveu dizendo: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Nós não podemos ficar assistindo o nosso adversário sistematicamente tentando destruir honras, são destruidores de reputações e zombadores de valores tão importantes que são os valores do cristianismo. Estamos do seu lado, Frei Gilson. O Brasil conservador, o Brasil que crê em Deus, está do seu lado. E certamente é assim que nós caminharemos, de mãos dadas e acreditando sempre de que ali na frente Deus tem consolidado a vitória que esse Brasil tanto precisa para viver em paz, respeitando a fé, os valores, princípios e principalmente aqueles que são os porta-vozes dessa verdade. Parabéns, Frei Gilson, pela sua coragem. Estamos juntos.